Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14. Nós vamos continuar com a nossa série de estudos. Hoje nós veremos acerca da admoestação de Paulo como a pai que ele faz à igreja. Depois de Paulo fazer uma severa reprovação à igreja, Paulo ele vai admoestá-los. Ele vai ser brando com a igreja agora. Verso 14 diz o seguinte: Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que fareis? Que preferis? Ireis a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aí, vamos orar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te suplicar graça, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrama o Seu Espírito de maneira que nós possamos crer, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que nós possamos entender, ó Deus, a Sua palavra. Olhe por nós, ó Deus, dai-nos força, dai-nos compreensão, dai-nos entendimento para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, para que nós possamos viver para Ti. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre o nosso coração e o nosso entendimento. Nos dê força, Senhor, para que nós possamos estar diante de Ti, para que nós possamos fazer a Sua vontade. Fique conosco, ó Deus. Faça com que o nosso coração esteja totalmente aqui, ó Deus, para ouvir a Sua palavra. Tira os nossos pensamentos de tudo que está lá fora, Senhor, no mundo. E que o Espírito Santo reine, governe esse culto, que ele seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, eu te rogo para que o Senhor me use nessa noite de maneira que eu apenas abra a minha boca e que o Espírito fale ao seu povo, porque eu sei que eu não sou nada de mim mesmo, Senhor. Eu sei que eu só posso trazer a Sua palavra, Seu Espírito Santo, falar, se o Senhor quiser, se o Senhor me conceder graça, se o Senhor me encher assim como o Senhor encheu os apóstolos para que eles pudessem anunciar a Sua palavra. E é nessa confiança, ó Deus, que eu venho a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos e estamos agora finalizando o capítulo 4. Paulo ele leva 4 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 4, para tratar acerca da divisão na igreja. O primeiro assunto que Paulo trata na epístola é acerca da divisão. Então, ele usa do capítulo 1 até o capítulo 4 para tratar desse problema, que é o problema da divisão. E nós estamos exatamente finalizando esse capítulo, onde nós vemos inúmeras lições, excelentes lições, e por fim nós vemos a situação da igreja, que era o problema da igreja, que era o problema do orgulho e da soberba. Nós vemos o tanto que o orgulho e a soberba atrapalham a vida da igreja, a vida do crente. E nós vemos isso com o próprio exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela estava tão ensoberbecida que ela já estava muito longe dos caminhos de Deus. Ela estava tão ensoberbecida que ela acreditava ser a melhor de todas, a melhor igreja. Os crentes acreditavam ser os melhores de todos e estavam considerando os apóstolos em último lugar. Então a soberba, o orgulho cega os crentes de maneira que eles não conseguem ver o quanto que eles necessitam de Deus. Eles achavam, como eles próprios diziam, né? Nós vemos no verso 8 do capítulo 4, eles diziam que estavam fartos, não tinha necessidade de mais nada, não tinha necessidade de nenhum entendimento, de nenhum conhecimento, não tinha necessidade de aprender mais nada, que eles já estavam fartos. Eles diziam que já estavam ricos, né? Que Deus já tinha enriquecido de todas as maneiras. Eles diziam que já tinha chegado ao ponto de ser reis. Esse é o problema do orgulho.
Esse é o problema da soberba, e é o problema da igreja, e é o problema que muitos crentes têm hoje em dia, que é esse problema, achar que já são reis. E o rei não precisa de instrução. O rei odeia que alguém o repreende. O rei odeia que alguém o corrige. O rei não aceita, e esse era justamente o problema dos coríntios. Por se acharem rei, desviavam os ouvidos da correção, não respeitava a autoridade do apóstolo Paulo como sendo apóstolo, desrespeitava, criava partidos, eram soberbos a favor de um em detrimento de outro, como nós vimos. Todo é o problema da soberba. Eles, por achar que já eram reis, se afundavam cada vez mais no pecado. Na desobediência, a igreja ia para cada vez pior. Esse é o grande problema do orgulho e da soberba. Quanto mais a pessoa é soberba, mais ela se afunda, mais ela se afasta de Deus, mais ela reina sozinha. Ela se assenta num trono de maneira que ninguém pode chegar até ela, porque ela já está reinando. Mas isso não é verdade, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: quem dera se vocês reinassem, para que eu também pudesse reinar. Quem dera que esse reinado de vocês fosse verdade, para que eu também pudesse reinar com vocês. O reinado do soberbo é um reinado falso. É um reinado mentiroso. É um reinado de hipocrisia. É um reinado dista de Deus. Porque o soberbo ele não consegue ver. O soberbo está cego pelo seu orgulho. Ele está tão cego que ele não consegue ver, que ele está distante do que é a verdade. Ele está distante do que é a palavra de Deus. E esse é o problema da igreja. E depois de Paulo fazer essa severa advertência com relação à igreja, Paulo ele vai fazer uma admoestação. E ele admoesta brandamente os coríntios como se eles fossem seus próprios filhos. E nós vemos essa admoestação que Paulo faz à igreja de Corinto como ele sendo seu próprio pai. Paulo ele usa a figura do ministro como pai para admoestar a igreja dos Coríntios a imitá-lo. A igreja dos Coríntios estava tão ensoberbecida, estava tão orgulhosa, estava tão arrogante. E Paulo vai falar: vocês precisam imitar o meu exemplo, porque eu imito a Cristo. Quando a igreja se ensoberbece, se orgulha, ela não dá ouvidos à palavra de Deus e ela não imita a Cristo. Cristo foi a pessoa que mais foi submissa. Cristo foi a pessoa que mais foi humilde. Os orgulhosos são totalmente o oposto do que era Cristo. Cristo foi a pessoa que mais se humilhou, e nós vemos essa humilhação dele em Filipenses. Se humilhou, assumindo a forma de servo, e foi fiel, obediente até a morte. E morte de cruz. O soberbo ele não se humilha, ele acha que ele não precisa mais, ele acha que ele já é exaltado rei. Então Paulo vai chamar esses irmãos a ser seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Ele vai admoestar eles como a pai. E nós vemos alguns pontos importantes aqui. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que o pai, o verdadeiro pai, é aquele que gera pelo evangelho. Os coríntios eles foram gerados pelo evangelho. Paulo os gerou como a mãe gera o filho, só que Paulo os gerou pelo evangelho. Versos 14 e verso 15, Paulo diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Tudo isso que Paulo havia escrito, toda aquela severa repreensão, todo aquele sarcasmo que ele usava, todo o seu testemunho de vida, Paulo diz: eu não escrevi isso para vos envergonhar. Eu não vos escrevi isso para vos envergonhar, para quê? Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Eu vos escrevi isso para advertir vocês de que a forma que vocês estão vivendo está errada. A escrita de Paulo não era com o objetivo de envergonhar os coríntios, era com o objetivo de adverti-los, de aconselhá-los a se arrepender e a deixar aquela forma de viver. E ele diz que esse admoestar, que ele admoestaria os discípulos, os coríntios, era como a pai. Paulo se considerava pai deles, porque ele diz, ele acabara de gerar, ele tinha gerado no Evangelho, verso 15, porque ainda que tivesse milhares de perceptores, o perceptor aí, a palavra grega para o perceptor é o paidagogos, que vem a palavra pedagogo português, era o tutor.
era aquele que cuidava, era o servo que cuidava do filho do seu senhor. Ele não era o professor, mas ele não dava instrução, ele levava para receber instrução. Então era aquele que cuidava. Paulo diz: ainda que vocês tenham muitos que levem vocês para ter instruções ou que traga instruções até vocês, vocês não teriam, contudo, muitos pais. Não havia muitos ali que tivessem o mesmo sentimento que Paulo tinha pela igreja, que tivesse a mesma relação que Paulo tinha, porque Paulo se considerava como sendo pai. Paulo amava a igreja como sendo pai. Nós vemos isso em muitos relatos das Escrituras. Paulo considerava a igreja como sendo seus filhos. Ele diz: pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Ainda que eles tivessem muitos pregadores, muitos preceptores, muitos tutores, né, eles não teriam, contudo, muitos pais. O que Paulo está dizendo é que a relação deles com eles, a relação deles com ele é diferente, é uma relação íntima, é uma relação próxima, é uma relação de pai e de filho. Paulo, ele era o pai espiritual da igreja, pois ele os gerou no evangelho. Pela pregação de Paulo, eles foram feitos filhos de Deus. A pregação do evangelho gera filhos. Um ponto importante que nós aprendemos aqui é que a pregação do evangelho, ela gera filhos para Deus. As pessoas, elas não entendem a diferença entre criatura e filho, e adoção, criação e adoção. A criatura, o homem foi criado por Deus, mas adotado é só aquele que crê em Cristo, que é adotado pelo Espírito Santo. Somente através do evangelho que podemos ser gerados filhos de Deus, gerar filhos para Deus, gerar filhos espirituais e cuidar desses filhos de Deus dando alimento da própria dispensa. Nós vemos que a figura que Paulo usa lá, como que os ministros deveriam ser vistos, é como dispenseiros. Além dele gerar aqueles filhos, ele ainda cuidava daqueles filhos, tirando o alimento da própria dispensa, que era a obrigação, que era a responsabilidade do ministro, ser um dispenseiro, cuidar da dispensa, trazer o alimento espiritual para o povo de Deus. Então, Paulo os criou, os gerou pelo evangelho e os alimentava com a palavra de Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui é que o verdadeiro pai é aquele que é um exemplo para o filho. E com essa figura que Paulo usa entre ele sendo pai e a igreja filho, nós aprendemos várias lições para os pais, né? Para todos aqueles que são pais. E a primeira lição que nós vemos aqui é que o pai, ele precisa ser um exemplo para o filho, assim como Paulo era um exemplo para a igreja. O pai também precisa ser um exemplo para o filho. O pai não ensina o filho, não é só pela palavra. O pai, ele ensina o filho pelo exemplo. É por isso que o pai, que é um mau exemplo, o filho também segue nesse caminho, sendo um mau exemplo. Então, Paulo diz aí, nos versos 16 e 17, que os coríntios deveriam seguir o exemplo dele, que é um exemplo de humildade. Deveriam andar nos caminhos que ele andava, que eram os caminhos de Cristo. Verso 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo chama os coríntios a ser seus imitadores. Lá no capítulo 11, Paulo vai dizer que eles devem imitá-lo, assim como ele imitava Cristo. Está lá no capítulo 11, vamos lá, rapidamente. Capítulo 11, no verso 1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está pedindo aqui não era para que os cristãos de Coríntios, os irmãos de Coríntios, seguissem os seus caminhos, né? Mas que seguissem os caminhos de Cristo através dele. Eles não deveriam seguir Paulo, eles deveriam seguir Cristo através de Paulo. Então é isso que Paulo chama: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo. Aí ele diz que enviou Timóteo para fazer aquela igreja lembrar dos caminhos que eles seguiam em Cristo, caminhos de humildade, caminho de retidão diante de Cristo. Ele diz aí no verso 17, Timóteo, ele era o mensageiro de Paulo. Por essa causa eu vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Uma característica, uma coisa que eu acho tão interessante de Timóteo, tão bonito de Timóteo, é porque Timóteo, ele era jovem,
ele era doente, mas Timóteo ele era fiel. Havia uma fé verdadeira de Timóteo, que habitou na sua irmã, na sua mãe, e depois na sua avó, e que habitava em Timóteo. Timóteo ele era fiel a Deus. Ele era fiel. Todas as epístolas que nós vemos que Paulo escreve, Timóteo tinha essa característica de ser fiel a Deus. Ele diz: por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em todas as igrejas. Então Timóteo ele era um jovem que ajudava o apóstolo Paulo, e Timóteo tinha prazer em fazer isso. Timóteo tinha prazer nas tribulações de Paulo, e Timóteo foi enviado por ele para fazer aquela igreja lembrar dos seus caminhos. A igreja havia se perdido em meio a tantos caminhos, ela tomaram o seu próprio caminho. A igreja tomou o seu próprio caminho, que era o caminho da soberba, o caminho do orgulho, da autoestima exagerada. E Paulo manda Timóteo para lembrar a igreja dos seus caminhos, que eram os caminhos de Cristo, para que a igreja pudesse voltar aos verdadeiros caminhos, para que ela pudesse imitar a ele. Paulo chama a igreja a ser imitador dele, e ele realmente podia fazer isso, pois ele era imitador de Cristo. Ele podia fazer isso porque ele imitava Cristo e chama a igreja a imitar ele mesmo. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que o verdadeiro pai é aquele que disciplina seus filhos. Verso 18 e verso 21. Paulo, ele era pai e ele disciplinava os seus filhos espirituais. Ele diz aí no verso 18, alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ter convosco. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: é como aquele filho que quando o pai sai, ele começa a fazer muita pirraça, começa a pirraçar e a fazer um monte de coisa errada, como que se o pai não tivesse ali presente. É aquele filho que faz o que é errado quando o pai não está presente. Quando o pai não está presente. E os coríntios estavam dessa maneira, eles estavam fazendo errado, como se Paulo nunca mais fosse voltar ali naquela igreja. E Paulo diz isso: alguns se ensoberbeceram, se orgulharam, né, estão andando no caminhos totalmente errados, como se eu não tivesse de ter convosco. Mas Paulo diz, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser... E então se o Senhor quiser, né? Claro, tudo é se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Os coríntios, eles apreciavam a palavra, eles apreciavam a retórica, eles apreciavam os discursos. E Paulo fala: em breve eu vou visitar e eu vou conhecer não a palavra. Eu não quero saber de palavra, eu quero saber de poder. Por quê? Poder aqui é a vida, a prática. Os coríntios, eles apreciavam muito a palavra, mas eles não viviam o que eles ouviam. Eles não viviam o que pregavam. E Paulo fala no verso 20, por quê? Por que ele quer conhecer o poder deles e não a palavra? Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus não é conversa. O reino de Deus é vida. Eu posso vir aqui na frente e pregar da melhor forma possível. Eu posso ser o melhor pregador do mundo. Mas se eu não viver, isso não tem nenhum valor no reino de Deus. O reino de Deus não é palavra. O reino de Deus é poder. Eu posso ser o pior pregador do mundo. Mas se eu vivo o que eu prego, se eu vivo o que está de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Esse que é o poder. Você quer ser poderoso em fazer a vontade de Deus? Viva o que você prega, viva o que você ensina, viva o que você aprende. É o que Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em poder. Aí Paulo diz: que preferis? O que vocês preferem? Agora ele fala como pai, disciplinando. Ele fala: o que vocês preferem? Que eu irei a vós outros com vara, né? Ou com amor e espírito de mansidão? O que o filho deve preferir, né? Vara? E aqui é literalmente vara, como que o pai corrige, o pai disciplina, o pai espiritual disciplina. Vocês preferem que eu vá a vós outros com vara ou com espírito de mansidão, né? A igreja de Corinto, com certeza, ela ia preferir amor e espírito de mansidão, mas eles estavam realmente precisando de vara.
Eles estavam realmente precisando de disciplina porque eles haviam se orgulhado, se ensoberbecido. E o problema é que eles não estavam dando crédito, né? Paulo diz, alguns se ensoberbeceram como se não tivesse ido, mas eu vou. E eu vou levar a vara, ou então se vocês se arrependerem e seguir nos caminhos de Deus, eu vou ser brando. Então ele faz essa escolha. E aqui nós vemos o exemplo do bom pai, né? O pai verdadeiro, ele disciplina. O pai é verdadeira disciplina. Paulo diz que os seus filhos estavam ensoberbecidos demais na sua ausência, mas ele iria visitá-los e queria ver não a palavra, mas o poder, né? Porque o reino de Deus, ele consiste em poder e não em palavra. Não em palavra. E o quarto ponto que nós vemos aqui é que o verdadeiro pai, ele disciplina, mas ele também sabe dar afeto e carinho. É o que nós vemos no verso 21. Paulo diz, qual que vocês preferem, vara ou amor e espírito de mansidão? Então Paulo, ele sabia tanto disciplinar como ele sabia acolher e amar aqueles irmãos. Paulo, ele disciplinava, mas ele também sabia amar os seus filhos. O verdadeiro pai, ele precisa ter essa qualidade. Ele não pode só bater, só usar a vara, né? Aqui é interessante porque o pai, o verdadeiro pai, ele precisa ter uma moderação, ele precisa ter uma temperança. Na vida cristã precisa ter uma temperança. O Senhor Jesus mesmo ensina essa temperança. O Senhor Jesus, ele ensina que nós não podemos ser astutos demais como a serpente, nem tolos demais como a pomba. Então, na vida cristã, precisa ter uma temperança. O pai, na vida familiar, precisa ter essa temperança. Em todos os aspectos, precisa ter uma temperança, precisa ter uma moderância, precisa ter um equilíbrio. O pai, ele precisa corrigir, mas ele não pode só bater. Por quê? Porque só bater irrita o filho. O filho fica irritado. O pai que só bate, irrita o filho. E ele nem só pode dar carinho, porque isso mima, faz o filho ficar mimado demais. Então o pai precisa corrigir e dar carinho. É isso que Paulo fazia, ele corrigia, mas ele também sabia demonstrar afeto. Ele sabia demonstrar afeto. Então é dessa maneira que nós aprendemos essas lições importantes com o apóstolo Paulo. Ele sabia corrigir, disciplinar, mas ele também saberia. Então precisa haver essa temperança. O pai precisa saber lidar com o filho. Ele não pode só corrigir, só bater, e ele também não pode só demonstrar afeto, amor, porque o filho fica mimado ou irritado. O pai precisa ter uma temperança. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Como você lida com as pessoas, você precisa ter uma temperança para que você não seja como a serpente, sábio demais, astuto demais, né? Ou para que você não seja como a pomba, tola demais. Também precisa ter essa temperança no casamento, no trato com a esposa e com o marido, para que você não seja rude e áspero demais, ou para que você não seja manso. Então precisa ter uma temperança em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter essa temperança. E toda essa temperança, todo esse equilíbrio vem das Escrituras, é a palavra de Deus que nos ensina. E isso pode ser aplicado à nossa vida através da oração. Como que eu faço para me ser temperante? Como que eu faço para me ter esse equilíbrio? Como que eu faço para me ir para um extremo demais ou para o outro extremo demais? Nós precisamos de orar, conhecer a palavra de Deus e colocar em prática. Porque se nós formos pelo nosso próprio coração, nós não vamos atingir esse equilíbrio. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Extremamente enganoso. O coração é a coisa mais enganosa. Não há nada mais enganoso do que o coração. Então, se nós formos pela nossa própria vontade, nós seremos enganados. Os coríntios estavam indo pela sua própria vontade e estavam sendo enganados pelo seu próprio coração. Eles achavam que eram reis, quando é que, na verdade, eles não passavam de crianças. Eles se exaltaram como rei. Paulo falou, vocês não passam de crianças espirituais, vocês não passam de meninos, de bebês espirituais, de reis a crianças. E é isso que o orgulho, que a soberba faz com a pessoa. A pessoa se exalta como rei, mas diante de Deus ela é como uma criança. É por isso que nós devemos orar a Deus e pedir para que o Senhor nos dê um coração de humildade. Nós precisamos ser humildes.
Nós precisamos ter o coração quebrantado. Nós não podemos nos ensoberbecer, nos orgulhar, endurecer o nosso coração a ponto de sermos como a igreja de Coríntios. Porque senão, Paulo diz, se vocês continuarem ensoberbecidos, vocês vão ter vara. Ou qual que vocês preferem? Eu vou finalizar aqui com algumas considerações importantes. Só algumas reavaliações do que nós vimos aqui, só algumas para nós guardarmos melhor. A primeira coisa que eu gostaria de rever aqui nesse texto é que a vontade de Cristo é que nós vamos pelo mundo fazer filhos pela pregação do Evangelho. Essa é a ordem de Cristo: ir pelo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a vontade de Cristo é que nós pregamos a palavra e que nós ganhamos alma, que nós fazemos filhos espirituais, para que esses filhos possam herdar a vida eterna. Só através do Evangelho que um homem pode se tornar filho de Deus. É só através da pregação. Segundo ponto. Nós precisamos ser exemplo. Cristo próprio nos ensina isso. Vós sois a luz do mundo. A nossa vida precisa ser uma vida de exemplo. Paulo fala: olha para o meu exemplo, olha para a minha vida, imitem os meus exemplos, sejam meus imitadores. Será que você poderia olhar para um ímpio lá no mundo e dizer: seja meu imitador, como eu também imito a Cristo? É isso que Paulo está me dizendo. Paulo tem todo o mérito para dizer: sede meu imitador. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Você também poderia dizer isso: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então, para que você seja exemplo, você precisa primeiro imitar a Cristo. E Cristo diz que isso é um dever. Vós sois a luz do mundo. Vós precisais ser a luz do mundo. Vós precisais dar exemplo. Nós precisamos dar exemplo, né? Então, esse é o segundo ponto. Nós precisamos dar exemplo, ser exemplo. Cristo nos chamou para sermos luz do mundo, exemplo para o mundo, assim como Paulo era exemplo para a igreja. Terceiro ponto é que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Não adianta falar, ouvir e não praticar. O reino de Deus é poder, prática, ouço e pratico. O reino de Deus consiste nisso. Os coríntios eles estavam distantes dessa verdade. Eles ouviam, mas não praticavam. Essa era a raiz de todo o mal dentro da igreja. Essa era a raiz da divisão, essa era a raiz do egoísmo, essa era a raiz do orgulho, essa era a raiz da soberba. Ouvir e não praticar torna a pessoa soberba. A pessoa só pensa nela, a pessoa só acredita que ela é que está certa, porque ela não dá ouvidos, ela ouve e não pratica, não põe em prática a humildade, não põe em prática a mansidão, não põe em prática o imitar a Cristo. Quarto e último ponto que nós vemos aqui é que os verdadeiros pais, né, de acordo com o texto, precisam saber educar os seus filhos. Ele precisa saber disciplinar e também precisa saber demonstrar afeto. Ser pai é uma responsabilidade. Tudo na vida do cristão é uma responsabilidade que o Senhor nos dá. Nós precisamos ser responsáveis, assim como o Senhor era responsável. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar, então. Com a cabeça fechada, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de podermos ouvirmos a Sua palavra, Senhor, de podermos tirar lições preciosíssimas para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado pelo texto. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a pessoa que mais foi humilde, Senhor, nessa terra, a ponto de dar a sua própria vida, de entregar a sua própria vida no nosso lugar, de esvaziar-se a ponto de se tornar servo, se humilhar a ponto de ser reconhecido em figura humana. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a ver, a imitar
a crer, a viver para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.